Boa tarde a todos. O meu nome é Sofia Rocha, faço parte do CIES. Bem-vindos a mais um workshop de investigação do CIES ISCTE, o primeiro workshop de 2021. Neste workshop voltamos a receber a professora Luma Nogueira de Andrade, da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, que está connosco como investigadora visitante no CIES. É um prazer voltar a receber a professora para o seu segundo workshop. Vou dar então a palavra, uma boa sessão a todos. Então, gostaria de agradecer o momento, de estar compartilhando a pesquisa que é fruto do pós-doutoramento realizado em Portugal, através da universidade a qual eu pertenço no Brasil, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Universidade essa que tem um foco relacionado também com as questões raciais e tem abrangência internacional, principalmente focado com os povos do continente africano, em particular. O tema da pesquisa, que é um dos aspectos do pós-doutorado, porque foi dividido em dois momentos, que o primeiro momento é exatamente conhecer a dinâmica de trabalho em Portugal, as atividades realizadas, compartilhar saberes com a docente supervisora do CIES ISCTE, do Instituto Universidade de Lisboa, que é a professora doutora Sandra Saleiro, uma das referências em Portugal com a temática trans. Então, é uma das primeiras pesquisadoras que trabalha a temática e, através do conhecimento da mesma, estabelecemos contato e, então, fizemos esse elo entre as universidades para o desenvolvimento desse pós-doutorado. E o segundo momento, que é esse que nós iremos tratar no momento, que é sobre a pesquisa. A pesquisa com a temática lusotransfonia, travestis e transexuais vivendo em Portugal. O foco são as brasileiras que são imigrantes, o foco desse trabalho, porque o trabalho foi bastante amplo. Eu tive a oportunidade de conviver tanto com as brasileiras, que eram meu foco, como também com as portuguesas e também com as africanas. Então, eu tive a oportunidade, aproveitei o momento para coletar muita informação, fiz uma pesquisa bastante ampla com portuguesas, com africanas, com brasileiras, mas a delimitação do trabalho no momento, é especificamente sobre as pessoas trans brasileiras que vivem em Portugal. Então, é a delimitação. Pode passar, Sofia. Então, como surge a questão desta pesquisa? Lusotransfonia. É exatamente esse elo da língua lusófona que atrela também Brasil e Portugal, algo que também vai nos unir. Então, esse termo lusotransfonia, ele vai ter essa simbologia de trazer esses ideais de união e de elo entre esses povos. E principalmente a presença das travestis e transexuais que migraram do Brasil para a Europa, especificamente para Portugal. O interesse da pesquisa em si, ela vem exatamente da minha trajetória enquanto uma professora, doutora, pesquisadora nas questões trans e travestis e transexuais, e também por ser uma pessoa que se auto-identifica como uma travesti. Sou popularmente conhecida no Brasil como a primeira travesti doutora desse país e também a primeira docente universitária travesti também do nosso país, especificamente do Brasil, que eu me refiro. E a aproximação com a professora doutora Sandra Saleiro, a qual eu agradeço o aceite, juntamente com a universidade, para a realização desse elo e troca de saberes que renderam produtos, inclusive um recentemente publicado na revista, inclusive Qualis A,
da Universidade Federal da Bahia, que trata sobre a questão das legislações entre Brasil e Portugal. Então, foi bem produtivo, um número elevado de pesquisas que foram realizadas com interlocutoras, que trouxeram exatamente o desejo e os anseios que eu tinha enquanto pessoa. A pesquisa ela também vem num momento difícil no Brasil, em que as forças conservadoras começam a adentrar, e é o momento em que eu saio para Portugal e vou realizar a pesquisa. Ao mesmo tempo que, quando eu chego em Portugal, me deparo com a pandemia da Covid-19. Então, isso vai perpassar também as questões de um momento muito difícil e singular da história mundial, que é a questão da Covid-19, entrelaçando já com as dificuldades que já existiam com as pessoas travestis e transexuais imigrantes brasileiras em Portugal, né? Então, o objetivo é analisar as trajetórias de travestis e transexuais, né, brasileiras que vivem nas grandes metrópoles portuguesas, onde resistem às adversidades, principalmente com o agravante da pandemia da Covid-19 em 2020. Então, a pesquisa ela foi iniciada em fevereiro de 2020 e ela tem concluir exatamente, vai findar agora em maio de 2021. Isso é o período do pós-doutorado, né? Na verdade, a pesquisa eu já encerrei por conta das entrevistas, trabalhos que já foram realizados, isso aí já está ok. Mas o pós-doutorado ele vai até agora, dia 14 do próximo mês. Mas as atividades da pesquisa elas estão concluídas. Então, ela foi de fevereiro de 2020 a abril de 2021, a pesquisa. Pode passar, Sofia. A motivação em si, né? O que eu já havia comentado um pouco antes, né? O interesse de ser uma pessoa trans, a questão da duelo com a supervisora, que é a Sandra Saleiro, né? Que tem essa sabiência nas questões trans em Portugal. Isso facilitou muito para conhecer as bibliografias, né? Trocar informações e conhecimentos e adentrar, inclusive, no campo, né? Então, isso foi de grande relevância. E esse contato ocorreu com Sandra Saleiro através da minha participação no Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, o NCD LGBT, né? Que se deu exatamente esse elo, onde eu pude ver a participação da mesma em uma pesquisa nacional realizada no Brasil, e a partir daí ocorreu esse elo, essa empatia, o qual a pesquisa começa a ser pensada, né? Pode passar. Pode passar, Sofia. Pronto. Questões que moveram a pesquisa. Por que travestis e transexuais migram para Portugal? Como sobrevivem travestis e transexuais brasileiras em Portugal? Quais as dificuldades encontradas? Quais as redes de solidariedade que as amparam? São essas questões que moveu o interesse de entender como as pessoas trans e travestis e transexuais vivem em Portugal, no caso as brasileiras. Pode passar. O locus da pesquisa é Lisboa e Porto, né, em Portugal. São as duas metrópoles, as maiores metrópoles do país, onde eu tive contato diretamente com as pessoas travestis e transexuais em campo. A metodologia da pesquisa é uma pesquisa qualitativa, com uso de técnicas de entrevista de área de campo, focada nos estudos pós-estruturalistas, feministas, queer, estabelecendo diálogo com autores como Vale, 2005, principalmente o Voo da Beleza, né, a qual ele fez um estudo de travestis e transexuais que viviam em Paris e que iam para a Europa nesse contexto todo, e que também acabavam passando algumas por Portugal por ser um trajeto. Belisário também, que é de 2018, que já é uma pesquisa também realizada em Portugal sobre as questões trans. Ramalho, 2019, a própria Sandra Saleiro, né, que tem sua tese, que trabalha as questões trans especificamente em Portugal, mas que trazem conhecimentos que são relevantes para o estudo, né? Então, a pesquisa ela teve que ser submetida ao Comitê de Ética tanto da Unilab quanto
do ISCTE. Por que isso acontece? Porque é uma pesquisa que vai ser realizada por alguém que atua no país, no caso o Brasil, e que vai desenvolver a pesquisa em outro. Então, essa informação é importante. Saber que, para o desenvolvimento de pesquisas, né, fora do país, principalmente quem atua em universidades brasileiras, é necessário ter o aval dos comitês de éticas. Então, a pesquisa foi aprovada tanto pelo Comitê de Ética da Unilab, quanto foi aprovada pelo Comitê de Ética do Instituto Universidade de Lisboa. Pode passar. Aplicação de questionários, né? Que não houve a questão da aplicação de questionário e também a realização das entrevistas, né? Foram 2 dispositivos importantes. Foi um momento, como eu relatei anteriormente, da Covid-19, o cuidado que deveria ter, né? O zelo que tinha que ter, tanto em relação à pesquisadora, quanto também com as interlocutoras, né, que participaram. Então, era um momento singular em que, na própria realização da pesquisa, haveria necessidade de zelo com essa questão da saúde, né? Então, mudou um pouco a dinâmica pensada anteriormente, porque teve que estabelecer esses critérios orientados pela OMS. Então, de ter os cuidados do uso do gel, do uso da máscara, né? O distanciamento, né? Então, dentro da realidade possível, nós aplicamos os questionários e as entrevistas com as interlocutoras, né? Devido à pandemia, foi um pouco complexo o contato, mas ele foi realizado com seis pessoas trans, né? Que aí eu cito as participantes, não identificando o nome completo, né, utilizando às vezes até codinomes, mas a Puta da Silva, a Thaís, a Luísa, a Tati, a Ive e a Milena. São pessoas estratégicas. Um fato relevante e importante é de pensar que existe um pensamento naturalizado até, vamos dizer assim, que as pessoas travestis e transexuais elas migram para a Europa para se prostituir. E eu vi isso muito forte nas bibliografias a qual foram estudadas, né? E eu me deparo com a realidade um pouco diferente, né, desta que é colocada como algo, às vezes, hegemônico, né, algo preponderante. E eu encontro outras realidades, né? Outros motivos de migrações que falam um pouco da época que também nós estamos vivendo. Pode passar. Dificuldades da pesquisa. Que dificuldades a pesquisadora encontrou para o desenvolvimento? Primeiro, a Covid-19, né? Não tem como não identificar isso na metodologia da pesquisa, né? Adentrar num período muito complexo de saúde, em que as pessoas estavam tendo medo de ter o contato, né? Então, isso dificultou um pouco. O acesso ao MIF, né? E aí, ao mesmo tempo que eu estou falando dessas dificuldades, eu estou falando também das dificuldades de pessoas trans para o acesso, porque eu sou uma pessoa trans, né? Então, a criação do NIF, né? Encontrar pessoas para poder você te direcionar até o local apropriado para poder pegar o NIF, né? Fazer o seu NIF, né? Encontrar alguém que confie numa travesti, né? Uma travesti não é todo mundo. Eu não tinha muito contato, então isso é algo que impacta muito, porque você precisa do NIF. O que é o NIF? É exatamente vamos dizer, o CPF aqui que a gente chama no Brasil, né? Que nos identifica. E aí também ocorreu um pouco de dificuldade, mas eu encontrei pessoas, inclusive ex-alunos, que já estavam lá e que ajudou muito nesse aspecto, né? Em particular, um querido que fez esse favor de ir até o local oficial para poder fazer o NIF, né? Abrir a conta foi outra coisa também um pouco complexa, né? Porque você tem que ter uma conta. Então, eu ia como uma pesquisadora e eu ia ficar um bom tempo. Então, meu rendimento vinha do Brasil, né? E aí tem as questões do euro muito caro, né? Essas questões que vão implicar também, né? Os olhares diferenciados para você quando você
se depara em um ambiente que às vezes as pessoas, de uma forma sutil, percebe aquela sua diferença, né? E produz olhares e produz gestos. Então, é algo que você vai vivenciando na linguagem corporal. Não é a mesma que vivenciada no Brasil, porque é mais escrachada, né? Algo que também deu para perceber. Existe um processo de um pouco de zelo, de cuidado ou de receio com as pessoas trans, né? Um medo, algo, mas é algo bem mais polido, né? Então isso deu para vivenciar um pouco nesse aspecto de estar nessas instituições, de adentrar nesses lugares, né? A solidão trans na universidade foi algo que impactou muito, né? Não só pela questão da Covid, que poderia dizer, mas é por conta da Covid. Então, não era pela Covid, era pela não existência das pessoas trans. A não presença se tornava algo solitário, de como eu vou discutir, como eu vou dialogar com alguém nesse lugar, e eu não encontro essas simbologias. E eu imaginei como as pessoas que vão para buscar os seus estudos, elas irão se identificar ou encontrar alguém que as represente, né? Porque essa questão da representatividade, ela tem algo que é importante. Então eu senti um pouco essa solidão, né, de ser uma trans ali no meio daquilo tudo e sem ter outras trans para poder compartilhar de experiência, de poder se sentir mais, né, no ambiente. Então é algo muito simbólico e importante para as existências trans ter como eliminar um pouco essa solidão, né? Compartilhar um pouco com seus pares essas questões. Mas, ao mesmo tempo, eu buscava em outros lugares que não era na universidade, que era algo que supria, de certa forma, né? A contaminação pela Covid-19, eu fui contaminada pela Covid-19, né? O preconceito velado e escrachado, né? Eu também vivenciei essa história do preconceito bem velado, mas também o escrachado. E o escrachado foi exatamente, na minha experiência, com pessoas brasileiras que estavam como imigrante em Portugal. Então, teve um momento dessa escrachação, dessa discriminação direta e frontal, agressiva, e teve também a outra violência que era mais suave, mas era uma forma de negação também, mas com outra linguagem, né? Então, é isso. O visto para o Brasil foi algo também muito complexo, né? Porque para vir foi algo difícil a questão do visto, né? A dificuldade, né? Eu quase não vim, né? Porque a vice-cônsul, ela sentiu dificuldade pela própria existência, você percebia a própria suspeita, o que essa pessoa vai fazer em Portugal, né? Mesmo apresentando toda a documentação. Bem, então vamos ver a questão das fortalezas, né? O apoio que foi importante, o apoio do meu esposo, que esteve presente em todos os momentos, a supervisora, a equipe do CIES Esquité, a ANTRA, através daquele, o Fonatrans da Giovana, a Marina Heidel, a Unilab, que o fato de ser conhecida também em Portugal, né? Então algumas pessoas já me conheciam, isso facilitou muito o trampo. A empatia estabelecida com as interlocutoras foi muito positivo. O apoio do GAT através do Júlio, né? Que foi uma pessoa que contribuiu bastante. As Panteras através do Sérgio Vitorino, né? A Câmara de Lisboa através do Ricardo, o Elton, né, que também tem um programa de rádio, que também foi uma pessoa que contribuiu e tem sua própria instituição, que trabalha com as questões LGBT, o Queer Tropical, que também trouxe relevante contribuição e apoio, né? A marcha que foi desenvolvida durante o período da Covid-19, que não poderia ter parado, então foi feita a marcha, a união das instituições em prol das pessoas que tinham dificuldades, né? Financeira para poder sobreviver, então teve essa boa participação, né? A Casa T, que foi outro elemento importante, que eu tive o privilégio de poder acompanhar e poder participar da construção da Casa T. Então, foi uma grande vitória poder contribuir também com a criação da Casa T, né? E de poder vivenciar toda aquela união e aquele movimento que se estabeleceu. Algo que fala muito forte dessa questão da imigração
do Brasil para Portugal, né? As formas de sobrevivência, as linhas de fuga produzidas. Pode passar. Pronto. A imersão no campo, né? Então, essa imersão ela ocorreu nas ruas de Lisboa, em plena pandemia, a princípio, né? Nas ruas de Lisboa, com as pessoas trans que viviam na rua. Então, a partir daí, eu passei a ter que enfrentar a questão da pandemia, tendo os cuidados, logicamente, e uma das coisas que me deparei foi nas ruas com pessoas trans. Então, isso me chamou muita atenção. E as que estavam indo para o abrigo, né? No caso, o Casal Vistoso, né? Que é um abrigo que foi criado especificamente na pandemia da Covid-19 em Lisboa, para receber as pessoas que estavam em situação de rua, que não tinha casa, né? Porque o lema era o quê? Fica em casa, mas tem gente que não tem casa, inclusive na Europa, né? Então as pessoas pensam, não, mas na Europa as pessoas têm tudo. Não, tem também aquelas pessoas que não têm acesso às questões de habitação, né? As questões dos seus direitos básicos. Então, eu me deparei com pessoas trans, tanto brasileira quanto imigrante, quanto portuguesa, né? Imigrante portugueses, que estavam na rua, né? Então, era uma questão que me chamou muita atenção e eu passei a entrevistar essas pessoas, né? A visita ao espaço e identificação das pessoas trans, imigrantes e portuguesa, né? A visita, no caso do abrigo, Casal Vistoso, onde era direcionado, onde se encontravam as pessoas trans. Então, as pessoas trans dentre os abrigos que existiram, que foram criados, era exatamente o Casal Vistoso onde se encontrava as mesmas. É o visto no local e os relatos das interlocutoras, né? Eu fui visitar o local, eu estive lá e eu pude ver todos os espaços, as divisões, como era feita todo a dinâmica de trabalho e a separação que existia, né, entre as pessoas. Por exemplo, quartos para homens, quartos para as mulheres, espaços que eram criados, no caso o Casal Vistoso, era tipo um um mini estádio, onde foram feitas divisórias para poder as pessoas ocuparem esses lugares. E aí tinha a separação entre os lugares para o masculino e para o feminino, mas tinha um outro lugar que eram para os casais, né, porque existiam essas separações. E o que me chamou a atenção nessa visita era exatamente porque as pessoas trans e as pessoas com algum diferencial, elas não se situavam, mesmo que fossem solteiras, nos espaços destinados aos homens ou os espaços destinados às mulheres. Existia um outro lugar que era exatamente dos casais. E eram nesses lugares onde ficavam as pessoas trans, LGBT, né? Era um espaço bem específico, né? Por conta segundo o que eu pude perceber, devido à questão para evitar problemas de confronto, de desrespeitos ou algo dessa natureza. Então, foi a forma que se tinha, que se encontrou para poder evitar problemas, né? A ausência de técnicos trans foi algo que me chamou a atenção, né? Porque havia uma seleção para as pessoas técnicas que iriam atuar e ganhavam valor, né? Era remunerado esse valor. Mas não existia nenhum técnico trans, nenhuma pessoa trans. E isso também me causou um pouco de impacto, né? Porque recebia também esse público, né? E a importância de ter essa questão da representatividade e esse acolhimento. A ausência de trabalho de inclusão para as pessoas trans, né? Então, faltava um trabalho de orientar as pessoas, não só os técnicos e funcionários que ali estavam, mas também os utentes, né, como se chama em Portugal, né, os utentes que estavam usufruindo daquele espaço. As pessoas terem uma noção e compreender essas diferenças e passar também a ter um momento de aprendizagem no lugar. Então, eu senti falta disso. A falta de conhecimento de gestores técnicos voluntários e utentes abrigados sobre as questões trans, né, que eu mencionei. O medo e a polidez em receber uma pesquisadora doutora trans, algo ainda incrível, mas
Revelador. Revelador porque quando eu me apresentei à gestão, então teve aquele impacto, né? Teve aquela questão, nossa, né? E o cuidado e o zelo, aquela coisa toda, e uma doutora, talvez até isso tenha contribuído para a questão da recepção, né? O fato de ser uma doutora, uma pesquisadora que está ligada à universidade, isso produziu um empoderamento, de certa forma, que possibilitou, por exemplo, adentrar os espaços e poder conhecer e poder investigar sobre o lugar, né? Pode passar, querida. O tratamento igual para os diferentes, né? Então, existia uma ideia de que se deveria fazer esse tratamento igual, né? A ideia de que todos iguais, né? E não considerava as diferenças, né? Então, isso é algo que é relevante. A segregação para a habitação do espaço, né? A separação que eu havia falado, né? As pessoas LGBTs era direcionado ao local específico para casais, né? Eles não ficavam alocados com as pessoas solteiras, né? Por conta das questões que eu já falei. As regras do lugar contrariando as formas de sobrevivência trans, né? Por exemplo, se tem regras, por exemplo, tem um horário de chegar, tem um horário de sair, mas as pessoas trans e travestis, às vezes, a única forma de conseguir algum recurso é vendendo o próprio corpo, porque tem quem comercialize, né? Então, tem as pessoas que irão comercializar esses corpos, né? E aí, o que ocorre? Elas não tinham como sair do espaço por conta dos horários, né? Porque fechava um determinado horário e só abria o espaço pela manhã cedo, né? Então, começava a fechar logo em torno de 6 horas, 7 horas da noite e abria no outro dia pela manhã cedo. Então, não tinha como alguém ficar saindo. E aí era algo que, para a dinâmica de uma pessoa travesti e transexual, isso traz alguns problemas. Inclusive, até algumas preferiam não estar no abrigo e ficar nas ruas, porque na rua ela teria a possibilidade, inclusive, de conseguir algum recurso através da comercialização dos corpos, né? Então, já no abrigo, isso tinha essas regras que não possibilitavam. Por quê? Porque elas não eram pensadas exatamente vendo a questão das singularidades, mas e sim pensando num todo, né? No conjunto do que normalmente ocorre com as pessoas cis, né? Um olhar cis. A ausência de materiais específicos para as singularidades trans, né? Então, a ausência de elementos como, por exemplo, para remover os pelos, né? Então, não tinha algo que pudesse estar disponibilizado para poder fazer esse trabalho. Então, elas tinham dificuldade de acesso a elementos que eram fundamentais para a sua construção, para a sua existência, né? Então, isso também foi percebido. Era dado básico que as pessoas cis necessitam e se entende que também é o que as pessoas trans também vão necessitar. Pelo menos era o que se entendia, né, no momento. O banheiro dividido entre 2 espaços, masculino e feminino, e era coletivo, né? Então, as pessoas trans teriam que tomar banho junto com as outras, né? Que era considerado de mesmo gênero. E muitas delas preferiam não utilizar, né? Então, como teve casos de não utilizar porque não ia se sentir à vontade. Foi também criada uma alternativa que era o quê? Não, as pessoas trans elas vão primeiro, tomam banho, depois saem para depois as outras entrarem, o que também causava um certo constrangimento, porque algumas pessoas que ficavam na fila ficavam às vezes xingando, dizendo alguma coisa, dizendo que era privilégio, ou seja, de qualquer forma havia ataques, né? Isso foi o que foi encontrado no primeiro momento de visita, né? Todo esse olhar raio-x que teve que ser feito para poder compreender esse contexto todo. E também ouvindo as pessoas que estavam lá, né? Tanto pessoas travestis e transexuais, como também técnicos e outras pessoas que estavam presentes no ambiente. Pode passar, minha querida. Participação na marcha como voluntária foi algo que contribuiu muito para a questão da pesquisa, né? Porque eu passei a ter contato direto com grupos
que eu não tinha e que foi importante, né, para obter várias informações, como, por exemplo, o movimento das trabalhadoras do sexo, né, dos trabalhadores e trabalhadoras do sexo. Então, participei de vários grupos ouvindo, né, onde tinham várias pessoas travestis e transexuais, né. A marcha, como eu falei, é o que nós chamamos no Brasil de parada, né? Só que a marcha em 2020 ela foi uma organização das instituições para fazer benefícios para as pessoas travestis e transexuais, LGBT em geral, que estavam vivendo com dificuldade devido à pandemia. Então, os recursos que eram para a marcha, eles foram destinados para a solidariedade das pessoas, que foi algo também que impactou muito. E por que que isso tudo tem a ver com a pesquisa? Porque eu começo a adentrar nesse espaço, entro como voluntária da marcha, e eu começo a dialogar com o Sérgio Vitorino, que é do Panteras, e nessa nossa convivência, e até fui com ele distribuir alguns recursos que se foi conquistado através da marcha para as pessoas que estavam necessitando, e foi possível dialogar e mostrar para ele a realidade que eu tinha encontrado, por exemplo, na rua e no abrigo, no Casal Vistoso. E foi através dele, especificamente, que isso criou uma proporção maior, né? Como eu não tinha muito contato com as pessoas, e ele tinha todo o acesso, e era uma das pessoas que estava à frente da marcha, ele conseguiu passar todas as informações. E levando as dificuldades de que pessoas travestis e transexuais não estavam conseguindo ter acesso as orientações, as informações que a marcha e as instituições LGBTs estavam fazendo em seus sites, através das redes sociais, mas por que isso acontecia? Porque as pessoas que estavam na rua e sem abrigo, travestis e transexuais, em sua maioria, não tinham nenhum dispositivo tecnológico para os contatos. Exemplo, um celular, com internet. Então, as informações elas não chegavam. E essas pessoas ficavam alheias a tudo que estava acontecendo. Então, elas que seriam as pessoas mais prioritárias, eram elas que não estavam justamente recebendo. E eu impactei com isso porque quando nós fomos fazer a entrega, eu percebia pessoas que estavam, às vezes, até numa condição melhor, né? E eu peguei e disse assim, nossa, mas tem aquelas pessoas. Aí eu comecei a relatar com o Sérgio, e ele pegou e disse, nossa, nós não estamos sabendo disso. Então, a partir daí, houve toda uma movimentação para dizer, olha, a gente precisa ter um olhar para as pessoas que ainda nós não estamos conseguindo atingir. Né? E aí veio o contato também com a questão da Câmara de Lisboa, né? Através do Ricardo, que é outra pessoa que também teve um grande papel importante, e tem um grande papel com a população LGBT em Lisboa, e em Portugal como um todo, que é uma pessoa que representava a Câmara de Lisboa e que entrou em contato, porque soube do meu trabalho no Casal Vistoso. Né? E ele fez o convite, olha, professor, vamos fazer uma formação, inclusive foi no dia da visibilidade trans, foi uma forma de realizar, fazer alguma coisa, já que não teria marcha, então ele fez esse momento, onde ele reuniu vários técnicos dos abrigos, voluntários, utentes, né, para fazer tipo uma formação, onde a gente pudesse falar um pouco sobre essas questões, né, e que técnicos, utentes e gestores pudessem ouvir e produzir alguma mudança, né? E lá me deparei com mais pessoas trans, né? Inclusive até novas que tinham adentrado no abrigo. E isso foi muito importante, né? Porque potencializou ainda mais o trabalho. Então, tive a oportunidade de participar desse momento, relatando isso tudo que eu relatei para vocês, das dificuldades que eu estava vendo, que deveria ter algo para ter o foco também nessa população, né? Reconhecer essas singularidades e produzir uma mudança dentro desse contexto. Né? Pode passar, minha querida. E isso produziu algo que foi importante, que foi a divulgação do trabalho. Né? Então, a imprensa divulgou através da TV, né? A TV fez uma matéria que cobriu o momento, né? A própria universidade, o Instituto Universidade de Lisboa, através do CIESES que tem, colocou nos seus sites, divulgou o trabalho que tinha sido realizado, também atrelado à pesquisa, né? Esse olhar da pesquisa, que aí é algo importante. Eu não tinha enquanto, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas a pesquisadora, ela tem que se afastar, ela não pode intervir. Então, nós precisamos um pouco também mudar essa compreensão de que, lógico, eu não vou mudar
o que eu vi. O que eu vi foi registrado. Mas eu não posso também silenciar em meio a tudo que foi visto. Né? Eu registrei, fiz tudo. Aí eu vou querer que aquilo continue do mesmo jeito? Não, eu tenho que produzir uma mudança. E aí é trazer exatamente os resultados da pesquisa, os resultados preliminares da pesquisa e também desenvolver alguma atuação naquela realidade, porque são seres humanos. É diferente de você trabalhar com plantas, com terra ou com algo dessa natureza. São seres humanos. E fome e a violência, quanto mais tempo se passa, pior a realidade das pessoas. Então, não posso utilizar as minhas interlocutoras como ratinhos de laboratório. Elas são seres humanos. Então, eu coleto as informações, mas também tem que ter uma ação, que é o caso de uma pesquisa-ação, agindo também para poder contribuir com a mudança daquela realidade. Então, a imprensa contribuiu bastante também nesse fato, né, de ter levado essa visibilidade, né, as instituições começaram a se organizar, outras instituições, não apenas LGBT, para produzir um apoio a essas pessoas que estavam nos abrigos, que em parte são imigrantes, né, inclusive travestis transexuais que também eram brasileiras, que estavam lá nesses lugares, né, e também portuguesas, né, assim como africanas, mas um olhar específico sobre essa população também. Pode passar, minha querida. E aí um dado importante, né, a questão da raça, né? Dentre as pessoas entrevistadas, nós tivemos 17% são pessoas brancas, né, um valor bem pequeno em relação às não brancas, né, 83%. Isso revela também um pouco a intersecção da questão da identidade de gênero com a questão racial, né? Então, você tem uma pessoa, um dado de pessoas brancas que é bem inferior em relação às pessoas que são não brancas. Por que eu coloquei não brancas? Porque algumas se identificam como morena, outros parda, né? Outras negras, né? Mas aí, então, para não ter problema, eu utilizei o termo não branca. Né? Então, nós temos uma maioria aí que também vai falar um pouco da questão racial. Pode passar, querida. A profissão, né? Que foi algo que também chamou a atenção, né? Quais a profissão dessas pessoas trans, né? Então, nós temos 33% trabalhando nas artes cênicas. São pessoas que, inclusive, passaram por universidades, fizeram graduação, entendeu? E que estavam ali no mercado português em busca de um espaço para atuar. Algumas até já atuando, né? Mas com muita dificuldade, né? As dificuldades que cada um apresentado dentro das suas particularidades e singularidades, né? O caso de 17% aposentados, pessoas que saíram do Brasil porque não suportava mais viver no Brasil, principalmente após a entrada do novo governo, né? Então essas pessoas elas escolheram Portugal como um exílio. Elas mesmo colocam desta forma, né? Portugal, nesse momento, para mim, é um exílio. Né? Então, nem por isso aquela questão que eu já havia falado antes. Né? Isso impacta muito com os dados que nós tínhamos, que eram colocando como se todas as pessoas travestis e transexuais fossem para Portugal para praticar prostituição. E aí os dados ele vai trazer que não, que isso não é uma coisa geral. Existem outras pessoas travestis e transexuais que não vão com este foco, tem outro foco. Né? Então, com a prostituição, teve 33%. Né? Também tinham aquelas que iam para praticar. Às vezes não ia na intenção, mas acabaram sem saída porque não conseguiam emprego, então tiveram que adentrar a prostituição. E uma diarista, né? Uma pessoa travesti, diarista, inclusive ela dizia, não, eu não consigo fazer prostituição, eu sei que eu ganharia mais, mas eu sou aqui, eu vivo como diarista e eu prefiro viver dessa forma. Né? Então, mais uma vez, para dizer que não é essa generalização que é colocada tanto no senso comum e às vezes até produzido na academia. Pode passar. Identidade de gênero, né? Então, nós temos 50% se identificaram como travesti. Logicamente, travesti tem um conceito diferenciado em Portugal em relação ao Brasil.
né? Então, travesti tem um conceito mais de espetáculo, de noite, né? Como se fosse uma drag queen ou algo dessa natureza. Mas, no sentido de Portugal, são pessoas trans, né? Mas o termo travesti lá vai ter um significado um pouco diferenciado do que nós temos aqui no Brasil. Mas se identificaram como travesti, 50%, transexuais, 33%, e 17% mulher trans, né? Que foi uma categoria que elas que identificaram e elas que se posicionaram dessa forma. Então, nós temos uma maioria de pessoas que se auto-identificam como pessoas travestis, mesmo estando em um país em que o termo travesti ele vai ter outro significado. Isso também é algo interessante para a quebra tanto do pensamento local, em Portugal, como também algo de tentar empoderar, manter algo que vivenciava no seu país de origem. Pode passar. Os motivos que levaram essas pessoas a irem para Portugal, né? Então, 33% estudo. Né? São pessoas que terminaram a graduação e buscaram mestrado. Elas não queriam se prostituir. Né? Porventura, para sobreviver, alguns tiveram que fazer isso, mas o foco da ida não era isso. O foco da ida era estudar, conseguir um emprego e conseguir desenvolver dentro das suas formações. Né? Principalmente as que estavam em arte cênica, que eram formadas em arte cênica. O exílio, né, 33% delas optaram por Portugal para sair do Brasil no momento da eleição, que elegeu em 2018 Bolsonaro para a presidência. Então, temendo violência, temendo os preconceitos, e como uma das interlocutoras diz, fugindo do fascismo, ela acabou indo como exílio, entre aspas, para Portugal. Né? Para a transformação, né, nós temos 17% disseram que para a transformação, foi para Portugal em busca da transformação, né, de se transformar, saiu do local da família para ir para outro lugar para poder realizar suas transformações. Que, inclusive, essa é a diarista. Né? As pessoas dizem, foi para poder fazer a prostituição. Não, ela foi para lá e ela ficou como diarista. Né? Então, algo que, com uma mudança de pensamento, ela está atuando dentro das pessoas trans, a busca de um lugar onde ela possa sobreviver de uma forma digna, com um emprego digno, com trabalho que realmente reconheça as suas potencialidades. Né? Agora, lógico, no caso da diarista, ela não tem os seus direitos ainda legalizados, ela não tem um contrato, né, e continua na informalidade. Né? Mas é uma opção que não encontrou outra alternativa em espaços que contrate, como, por exemplo, supermercado, que é algo que a gente sente falta também em Portugal, uma política que possibilite as pessoas travestis e transexuais a ocuparem espaço no mercado de trabalho. Né? Então, isso é muito importante, porque existe uma dificuldade muito grande, principalmente também quando é imigrante. E boa parte delas, a maioria até, elas estão em condição de ilegalidade. Né? Então, poucas estão legalizadas. Né? 17% estão legalizadas, dentre as que ou melhor, 33% das que eu pesquisei estavam legalizadas e as demais elas não estavam em situação de legalidade. Então, o que causa uma fragilidade, uma vulnerabilidade ainda maior, por conta dos acessos, o acesso à saúde, o acesso às questões sociais, né, o acesso até o direito de poder chamar alguém, um policial, para, em caso de violência, não pode chamar porque é uma pessoa ilegal. Não pode contratar um local para morar porque não tem o NIF, não tem a documentação necessária. Então, são situações bem precárias mesmo. Pode passar, querida. Uma fala importante da que traz impacto para o nosso trabalho é o que a Uta da Silva nos traz, né? Minha vida em Portugal ela foi marcada muito inicialmente pela universidade. Eu queria vir estudar, fazer o mestrado, prosseguir o que eu tinha planejado no Brasil, que era minha carreira como professora na altura.
Então, vim fazer o mestrado na Escola Superior de Teatro e Cinema, e esse mestrado durou 2 anos. Quando eu cheguei no mestrado, foi muito complexo, porque eu cheguei na cidade, eu não tinha condições de pagar o mestrado. Então, eu abri um buffet, não é um buffet, ela abriu aquelas continhas que abrem na internet para conseguir dinheiro, né? Na época, e consegui com os meus amigos no Brasil, com as pessoas que me acompanhavam, que sabiam da minha correria, da família, da minha luta no Brasil, aí essa galera mandou o aqué, né? O aqué é uma linguagem, um termo utilizado das travestis e transexuais, que significa dinheiro, né? O aqué, dinheiro na altura, e eu consegui me matricular na faculdade e pagar o primeiro mês da faculdade. Então, foi tudo que eu queria, tinha começado a acontecer naquela altura, né? Então, era o ideal dela ir para esse espaço que era o espaço universitário e fez tudo para chegar nesse lugar. Pode passar, querida. A Luísa, né? Eu vim para cá fugindo do fascismo, né? Quase que uma exilada política. Meu projeto de vida, no fim das contas, até que te falei na fibromialgia, que é um problema de saúde que ela tem. Por problemas de dores e fadiga que gerou últimos anos que não tem nada a ver com o problema anterior. É sorte eu ter um lugar para ter uma vida tranquila, de repente aproveitar o período para viajar, conhecer Portugal, que apesar de ser um país pequeno, tem bastante diversidade, e tem aí castelos, cidades antigas, tem serra, tem campo, tem praias belíssimas, tem uma diversidade enorme. Conhecer outros países da Europa, meu objetivo aqui é mais levar uma vida com mais tranquilidade, sabe? E com a pandemia também a gente ficou confinada, e que no momento, desde março até agora, está mais assim, levando a vida em casa. Então, é outra realidade, né? Que não era o foco a questão da prostituição, né? Uma é a questão do estudo e a outra já é o foco na questão de ter uma vida mais em paz, né? Também utilizando Portugal como uma forma de exílio, né? Da questão do governo brasileiro. Pode passar, minha querida. Como sobrevivem travestis e transexuais brasileiras em Portugal, né? Então, no geral, de uma forma mais sucinta por conta do meu tempo, é uma vida bem precária. 83% delas vivem uma situação de precariedade, até por conta da ilegalidade, né? Salve algumas exceções, como o caso da senhora trans que foi porque já era aposentada, né? E aí ela teve toda a documentação legalizada por conta que existem vistos específicos para as pessoas que são aposentadas, né? Então ela teve esse privilégio de estar num lugar mais confortável, de ir como forma de sair do fascismo. Mas a maioria é buscando uma forma de vida melhor, fugindo da questão da violência praticada no Brasil, por conta do processo de discriminação e preconceito, e principalmente acirrada com o avanço da direita e da extrema-direita para ocupar esses espaços, né? Então, isso é algo que é preponderante. Muitas delas tiveram o momento de viver nas ruas. Inclusive, aqui estava na universidade, né? A Puta da Silva. Ela foi colocada para fora porque não teve como continuar na morada, porque a, a senhoria da morada, como se chama as pessoas que são donas das casas, que alugam, ela não aceitou, expulsou ela de casa. Então, ela teve que ir para a rua e, sem dinheiro, sem condição, ela teve que buscar alternativa e acabou se prostituindo, vivendo na rua, sem ter como tomar banho, comendo restos de comida que ficavam no chão. E uma pessoa que foi para estudar e que fez o mestrado, né? E com talento, já era professora no Brasil, mas não encontra espaço nesses lugares. Então, acabou tendo que comercializar o próprio corpo como forma de sobrevivência. Mas que, posteriormente, nós vamos ver daqui a pouco, que eu acho que eu vou finalizar com ela produziu uma linha de fuga e ela produziu um empoderamento, não só para ela, mas para outras pessoas trans brasileiras migrantes,
e até africanas também que fazem parte da Casa T, que é algo impressionante, né? Que isso demonstra o quê? As linhas de fugas e as pontes de solidariedade que foram estabelecidas dentro desse espaço de sobrevivência, né? Que é muito duro, né? Então, quais as redes de solidariedade que as amparam? A primeira rede de solidariedade que eu detectei dentre as interlocutoras foi o GAT. O GAT é reconhecido pela maioria das interlocutoras como alguém que tem um suporte de apoio. E eu direciono uma pessoa específica que trabalha no GAT, que representa o GAT, que é o Júlio, que inclusive faz atendimentos às pessoas travestis e transexuais que vivem em Portugal, que migrantes ou não, legais ou ilegais, que é algo interessante. Né? Então, e eu estou falando essa questão, não é porque ele me disse na entrevista com ele, é porque eu fui visitar e eu fui vivenciar. E também porque as próprias interlocutoras teve a mesma linguagem do que ele falou. Então, e eu fui ver esse ambiente, eu fui participar desse lugar, eu vivenciei também um pouco desse ambiente. E eu vi a importância da participação do GAT no apoio às pessoas travestis e transexuais, principalmente imigrantes e ilegais, porque para eles não tem essa questão, são seres humanos. Né? E o trabalho do Júlio é um trabalho brilhante, que também representa o trabalho do GAT, porque é a instituição a qual representa. As instituições LGBTs ela têm um papel também importante, mas falta dispositivos também para chegar até as pessoas. Eu não vi, por exemplo, outra instituição mencionada que não o GAT ou a Casa Ki. Né? São dois espaços também muito bem identificados. Né? Os demais ainda, talvez até pela falta de informação, porque muitos atuam apenas nas redes sociais, né? Realiza toda a comunicação, realiza às vezes o trabalho, e essas informações não chegam, muitas vezes. Né? Então, nós precisamos entender. A Santa Casa também é outro espaço que, apesar das dificuldades, às vezes, com a questão da aceitação da diferença, do atendimento com essas diferenças, com essas especificidades, é outro espaço também que foi muito bem relatado, principalmente para as questões da saúde, né? No atendimento à saúde, no atendimento a apoio, a suportes. Né? Então, é outra instituição com uma prática muito interessante. A marcha ela atuou como um elemento importante, como eu falei anteriormente. Demorou um pouco para chegar naquelas pessoas que estavam sem o acesso por conta do uso das tecnologias, dos que estavam no abrigo, nas ruas, mas isso mudou, né? Passou a ter uma atuação maior. Inclusive, eu fui procurada por pessoas da Marchos e que foram identificar, olha, a gente pode entregar o material, nós temos celulares, nós temos formas de apoiar essas pessoas, e por uma questão de ética, eu não poderia dizê-los quem eram as pessoas, mas entrei em contato com elas e elas me autorizaram. Não, você pode passar o meu contato, que não tem problema. Após a confirmação delas em poder repassar o contato, então eu repassei e ele passou, a marcha passou a produzir apoio e suporte. Para vocês terem ideia, a ação foi tão intensa que nós tivemos pessoas trans que estavam sem abrigo na rua, portuguesas, um exemplo, e que essas portuguesas que não estavam acesso ao direito, por exemplo, a que várias outras pessoas cis tinham em Portugal, que é acesso a uma casa, uma residência para morar, que isso é muito comum, às vezes no suporte de apoio social em Portugal, pela primeira vez elas passaram a ter. Né? Elas relatavam, eu nunca tive uma casa. Né? Então, com todo esse trabalho realizado, então teve um olhar, por que não essas pessoas não podem ter um lugar? E duas, dentre as minhas interlocutoras, foram beneficiadas com a questão de uma residência. Elas deixaram de ficar nas ruas e deixaram os abrigos para ter uma residência exatamente através das políticas sociais que existem em Portugal, que é algo brilhante nesse aspecto. Poder incluir também essa diversidade. Então, foi algo que também foi um produto muito bom dessa pesquisação, vamos dizer assim, e produzida através também da força dos movimentos. Né? A própria Ilga, no momento
da formação que esteve presente, contribuiu também. Então, assim, a partir daí, ocorreu um elo que empoderou ainda mais essas questões. Então, eu me senti muito feliz em poder contribuir, né, de sair do meu país para poder ir para um país da Europa, como Portugal, e poder fazer esse tipo de contribuição com uma pesquisa que não tinha pretensão de produzir tanto impacto, mas que isso foi confortante. Pode passar, minha querida. Eu finalizo, por conta do meu tempo, com essa frase da Puta da Silva. Em seguida eu pediria um vídeo dela. Ela é muito simbólica. Ela é a idealizadora da Casa T. Ela saiu das ruas, ela é uma mulher trans negra que saiu das ruas e não tinha, comendo restos de comida do lixo, vivendo em situações deploráveis, onde ela tentou várias formas, pedir esmolas, né? E as pessoas não se aproximavam por conta da condição que ela estava, né? Porque quem está na rua não tem como tomar banho, não tem como ter elementos básicos das pessoas que têm suas habitações. Então, pela própria singularidade de ser trans e também de ser negra, né? Então as pessoas às vezes não tinham a mesma solidariedade com a Puta da Silva, né? E aí ela vivenciou todo esse processo, mas ela, através da pandemia, a virada dela foi exatamente no pior momento, por incrível que pareça, que foi a pandemia, onde não tinha mais como, porque a prostituição não funcionava, as esmolas não funcionava, a tentativa de praticar sua arte de rua nos sinais não estava dando resultado, que para ela era um local de muita exposição, que produzia, de certa forma, algumas violências, e ela saiu desse lugar totalmente invivível, né? Imaginável de sobreviver, e ela produz uma linha de fuga que é a Casa T, onde ela consegue angariar fundos e consegue alugar uma casa com muita dificuldade, onde ela não teve como ela ir alugar, porque as senhorias e os senhorios não alugavam a ela, né? Teve que encontrar alguém que pudesse fazer isso, porque senão não conseguiria. Então, para você ver como é complexo, né? E a partir daí aluga a casa, e outras pessoas trans, migrantes brasileiras também, e outras que chegaram necessitando como africanas, chegaram junto e pediram abrigo, e elas constituíram esse espaço. Eu tive a oportunidade de vivenciar vários momentos nesse lugar. E o importante desse espaço não é só receber essas pessoas, mas é também fortalecer as outras que, inclusive, tinham casas, que tinham suas próprias residências, como, por exemplo, pessoas que com condições financeiras, trans, vivendo bem, mas que ia para a Casa T como uma forma de abrigo, de sobrevivência, de estar com os seus pares, de compartilhar experiências. Então, é uma casa brilhante, né? Que surgiu desse lugar de vulnerabilidade extrema e que cria-se uma potência. E a partir daí, juntas, tanto a organizadora, a Áquila, né, passou a reunir e constituir através de instituição mesmo, né? Então, tive a possibilidade de contribuir para o estatuto e os elementos necessários para a criação de Casa T, porque a ideia agora delas é exatamente ampliar isso para outros países da Europa, para outros lugares de Portugal e, quiçá, para outros países da Europa, né? Mas o receio também é de que as próprias instituições governamentais ou não governamentais se apropriem dessa ideia que ela teve para, de repente, criar outros lugares que não têm a mesma força e a mesma potência que tem a Casa T, porque a Casa T ela vem exatamente dessas pessoas vivendo em situação extrema de vulnerabilidade, né? Então é um lugar muito singular e ela consegue dar esse boom. Então, como ela é uma pessoa artista da arte cênica, com formação com mestrado, inclusive aí em Portugal, ela aproveitou esse lugar também para produzir suas artes. E ela está fazendo várias mídias, vários trabalhos brilhantes, com apoio também de várias pessoas, e conseguindo
quebrar os paradigmas. E aí eu finalizo o meu trabalho com essa pessoa que, para mim, ela é muito emblemática. E ela é simbólica dentro desse trabalho. Construir a Puta da Silva, também para pegar todas essas dores, todos esses traumas que estão até hoje no meu corpo, mas ao mesmo tempo mostrar para mim e para as minhas que nós somos mais fortes do que isso. E por isso a gente está aqui, vivas, lutando, e até hoje nunca desistimos. Nem as nossas, nem as antepassadas, as pombas-giras, estão todas aí dialogando com a terra. Então, essa fala, ela demonstra a força e a determinação dessa grande pessoa, né? de sair do nada e produzir algo que é brilhante, não só para si, mas também para as outras que estão sem nada e para as outras que vão para a Casa T buscar o calor humano, a compartilhar as dificuldades, as experiências, dar o braço, dar o ombro, fortalecer, seguir junto. E aí eu gostaria que vocês apreciassem um pouco da obra dela, que é uma obra de crítica que está sendo realizada em Portugal, que é importante que tenha essa visibilidade. E eu pediria à Sofia para apresentar o vídeo. Cai a noite, é hora das bruxonas gargalhar. Cai a noite, é hora das bruxonas gargalhar. Andando na rua encontrei um portal. A bruxa comanda o cabo danal. Seu salto afiado é atemporal. E tudo e nem usa bola de cristal. Tentaram me matar na porta de um cabaré. 7 facadas, 7 facadas, 7 facadas, 7 facadas, 7 facadas, 7 facadas, 7 facadas. Eu matei 7 facadas. Tentaram me matar na porta do cabaré. Tentaram me matar. Ando de noite, ando de dia. Só não mata quem não quer. 7 facadas, 7 facadas, 7 facadas. Uau, o pescoço do diabo. Esquece, forte, com navalha eu te rasgo. 7, seu tesão está debaixo do meu salto. Estou gozando enquanto eu gosto. 7. Cuidado com a trava que a trava te pega daqui. De lá, cuidado com a trava que a trava te pega daqui. De lá, cuidado com a trava que a trava te pega daqui. De lá, cuidado com a trava que a trava te pega daqui. De lá. Terra que enterra a sorte, não enterrou quem quis me matar. E da terra nasce a erva pra eu fazer meu patuar. Sete facadas, eu matei. Samba trava, quer pista trava, do jeito que quiser. Agoa a rua, agoa elas, porque a rua sempre foi delas. Samba trava, quer na pista trava, vem do jeito que quiser. Mulher, agoa a rua, agoa elas, porque a rua sempre foi delas. Samba trava, quer na pista trava, vem do jeito que quiser. Agoa a rua, agoa elas, porque a rua sempre foi delas. Samba trava, quer na pista trava, vem do jeito que quiser. Agoa a rua, agoa elas, porque a rua sempre foi delas.
Então, gente, esse é o trabalho da nossa querida, né, Puta da Silva, né? Um dos trabalhos, né? Vocês têm aí uma pessoa que estava no lixo, né, gente? Olha a potência dessa pessoa. Olha onde essa pessoa sai do lixo e ela chega nesse lugar. Olha a arte dessa pessoa. Então, é algo assim que me impactou muito, né? E eu fico feliz de ter contribuído com todo esse crescimento, com toda uma pesquisa que não se delimitou a produzir conhecimento, mas transformar também, né? Uma pesquisação. Então, isso me emociona muito porque foi muito gratificante, foi um presente. E eu agradeço o Isquité, agradeço a Unilab, agradeço todas as pessoas, né, do CIES Isquité, a professora doutora Sandra Saleira também, a Sofia, que foi uma pessoa muito querida, né, o departamento de Sociologia do CIES em si. Então, assim, muito obrigado pela oportunidade. E que, para algumas pessoas que acham que as pessoas trans não têm, né, o potencial de produzir conhecimento, a gente traz esse trabalho para dizer, olha, todo o tempo dedicado e investido na universidade, todo o investimento público feito no trabalho, foi algo que surtiu um grande efeito, né? Inclusive a ponto de salvar vidas, né? De potencializar vidas que não estavam sendo lembradas. Muitíssimo obrigado à participação de todos, de todas e todos que ficaram aqui conosco. Eu peço desculpa pelas invasões que ocorreram, né? Mas isso faz parte do trabalho, isso demonstra também as formas de violência que são produzidas com nós, né? Nós também trans, mesmo sendo pesquisadoras, mesmo sendo pesquisadores, nós sofremos todas essas violências, né, que são postas. Isso é uma forma de violência bastante simbólica, mas o importante são vocês que estão aí, vocês que estão realmente ouvindo e compreendendo e tendo a percepção do trabalho que foi realizado. Muitíssimo obrigada, mais uma vez, a todas as pessoas, e em especial também ao meu esposo que esteve do meu lado, né, nos momentos mais difíceis e contribuiu bastante, porque a afetividade é algo que nós não podemos esquecer, né, principalmente nesse momento de pandemia. Eu tinha o privilégio de ter um esposo muito sensato, um esposo que me acolheu, né, nos momentos difíceis, porque às vezes essa solidão trans ela é muito complexa, né? Tanto para pesquisadores, pesquisadoras trans, como também para as próprias pessoas trans que são interlocutoras que estão aí no geral da sociedade. Então, eu agradeço demais a presença de todos, todos e todas. E se tiver alguma questão, a gente pode ver se tem tempo, né, Sofia? Olá, Luma. Temos tempo, sim, aos interessados. E vocês de Portugal, procure conhecer mais o trabalho da Puta da Silva, né? E esse material, gente, ele é produzido todo pela Casa T, entendeu? Você não pensa que isso aí é uma mega operação de pagar. Não, isso aí tudo é a galera lá da Casa T, né? Isso aqui é interessante, você vê uma qualidade, você vê a produção belíssima, você vê... São as pessoas que estão figurantes no trabalho da Puta da Silva são pessoas da Casa T, né? Não são atores, atrizes, não, são pessoas mesmo, e são pessoas trans, né? Eu vi ali, no final, vocês viram, a Ice, né? Que é uma trans negra, né? E do lado tinha um homem trans, também são da Casa T. Então, todo o contexto, isso é que é a riqueza, né? Ela não leva só ela leva toda a Casa T, né? Algo produzido da Casa T para o mundo, né? Não só para Portugal. Eu posso falar, não é bem uma pergunta. Olá, Luma, sempre consegui vir um bocadinho, e olá a todas as pessoas presentes. Não era bem uma pergunta que eu tenho para fazer, até porque eu e a Luma temos vindo a falar, não é?
portanto, não é propriamente uma pergunta. Eu só queria agradecer à Luma por ter vindo, por ter feito o que fez na academia e fora da academia, e também dizer que esse discurso, que pareceu um bocadinho de uma despedida, mas não é uma despedida, com certeza, nem do ISCTE, nem de Portugal, porque continuamos a contar com a Luma, tanto para as questões académicas como para a reivindicação e a visibilização das questões que se colocam às pessoas trans e, sobretudo, às pessoas trans mais vulneráveis, não é? E que às vezes temos dificuldade efetivamente em chegar, e portanto o ISCTE, a Luma, é sempre a sua casa, por isso não é com certeza uma despedida. Obrigada, querida. Bem, bom dia a todos. Eu sou Eliakim aqui do Brasil, aqui do Ceará, aluno também da professora Luma. Eu queria fazer uma pergunta a ela. Professora, quais são que você identificou alguma possibilidade da implementação da sua pesquisa para um debate mais amplo na criação de políticas públicas em Lisboa, para acolher realmente assim, as pessoas travestis e transexuais numa instância jurídica? Você encontrou alguma possibilidade? Você identificou alguma ação já em Portugal para as pessoas trans? Ou você viu assim, que o seu trabalho ele realmente foi inovador nesse debate no campo político, no caso daí de Lisboa, do governo? Eu queria saber um pouco mais. E mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Bem, uma boa pergunta. Dizer assim, Portugal ele, tem um privilégio em relação ao Brasil, né? Por conta da questão das legislações, né? Existem legislações que amparam especificamente as pessoas trans, né? Tem um trabalho que eu e a professora doutora Sandra Saleiro, né, minha supervisora, que acabou de falar aqui para vocês, nós publicamos um trabalho recentemente, inclusive esse mês, que saiu na revista da Universidade Federal da Bahia, que inclusive é Qualizar, né? Super bem avaliada no nosso país, que traz informações sobre a questão dessa diferencial em termos de legalidade, né? Existem muitas ações, muitas legislações que amparam as pessoas travestis e transexuais. Às vezes a questão é a falta de conhecimento da existência desses dispositivos. Tratando da questão da atuação na pesquisa e as mudanças que isso provocou, no próprio convite da Câmara de Lisboa, através do Ricardo, né, quando ele chama para poder fazer um momento de formação com as pessoas dos abrigos de Lisboa, isso já produz uma mudança de paradigma que é interessante, porque era exatamente onde não estava ocorrendo esse olhar, né? E a atuação dele para poder levar essas informações produziu uma mudança muito grande que não deu tempo a falar na questão na fala. Olha, é uma vastidão de informação que eu consegui coletar, que não tem como passar tudo, né? Mas, assim, um resultado que foi da questão do abrigo, em seguida, uma pessoa trans se tornou a líder, basicamente, da organização do local. E essa pessoa trans teve todo o suporte também de outras instituições, e no final eu vi lá, por exemplo, bandeiras LGBTs, cartazes com orientações sobre a população, específico sobre a população LGBT, a mudança da postura em toda aquela relação que eu fiz, que eu senti dificuldades para as pessoas trans, toda essa postura ela foi modificada. Isso produz um impacto, quer queira, quer não, porque, por exemplo, o Ricardo, ele é uma pessoa que está lá participando de todo o processo, inclusive assessorando parlamentares, né? E é uma pessoa que pode contribuir também diretamente, né? Tem a produção, por exemplo, dos trabalhos produzidos pela professora doutora Sandra Saleiro, que também traz uma especificidade do local, que também produz impacto. Então, são poucas as produções que se tem sobre essa questão, mas são produções que têm poder de contribuir com a mudança desse paradigma, né? A questão do atendimento, né? Que é algo que é impactante.
a pesquisa ela precisa chegar em muitos lugares onde ela não chegou, né? Por exemplo, ela chegou na Câmara e produziu um processo de mudança, né? Mas ela precisa chegar em outros lugares para poder as pessoas rever. Por exemplo, na própria Santa Casa que eu falei anteriormente, né? Que é um dos dispositivos que é apontado pelas pessoas trans, né? Então, lá atende, lá recebe, a gente consegue apoio, mas às vezes falta uma questão, às vezes não trata, no nome, não respeita o meu gênero. E às vezes não é porque as pessoas fazem por maldade, porque nós sabemos quando é por maldade. Às vezes é pela falta de informação, né? Porque, por exemplo, no caso do abrigo, várias pessoas mudaram o comportamento. Tá, então houve a mudança, passaram o quê? A respeitar esse contexto da diferença, né? Então, assim, nós não conseguimos mudar tudo, né? A pesquisa, ela não tem nenhuma pesquisa, ela tem esse objetivo de transformar, às vezes até a gente quer, mas ela não consegue, porque a realidade ela é muito mais ampla do que aquilo que a gente conseguiu captar, né? É apenas um grão de areia diante do contexto geral. Mas o que eu acho que é interessante da pesquisa? É aonde a pesquisa chegou e pôde estar, ela produziu mudança, né? Ela produziu uma transformação. Por isso que eu trato muito como uma pesquisa-ação, né? Uma pesquisa-ação com as trans que estavam na rua, uma pesquisa-trans com as trans que estavam no abrigo, uma pesquisa-ação com as trans que estavam na Casa TEI, que estão na Casa TEI, né? Então, esse contato da pesquisadora, esse contato, essa ação que produz tanto, tem produto tanto para a pesquisadora quanto para as pessoas interlocutoras, né? Você depois, por exemplo, você sai de um abrigo e depois você sabe que as pessoas que participou do seu trabalho, que estavam em meio ao seu trabalho, agora têm onde morar, foram contempladas com isso porque foi dada essa visibilidade, né? Então, assim, eu acho que por isso que é importante a pesquisa, né? A professora Sandra Saleiro precisa ser muito mais ouvida, né? As pessoas podem até dizer assim, mas ela é uma pessoa cis. Mas pesquisa não tem a questão de identidades. Pesquisas são feitas por pessoas, por grandes pesquisadores e pesquisadoras. Isso quando faz um excelente trabalho, como ela tem feito, por exemplo, em Portugal, né? Então, nós precisamos ter mais pesquisas com qualidade, né? Porque tem algumas pesquisas também que necessitam de alguns cuidados, né? E focar mais produção e que essas produções, elas tenham a oportunidade de gerar um impacto, chegar onde tem que chegar para produzir os impactos que são necessários. Mas, para isso, é necessário também aberturas, né? De entender que essa temática é uma temática importante dentro da própria universidade, né? Por exemplo, ter esse lugar de dizer é importante, esses estudos são importantes, esses estudos eles merecem eles merecem investimento, porque também tem que ter investimento. Por que eu consegui fazer uma pesquisa como essa, saindo do Brasil para Portugal, com o euro a R$7, com o salário que eu ganhava aqui no Brasil? Né? Então, não se faz uma pesquisa sem ter condições para executá-la. Então, há necessidade também de ter esse investimento, de um olhar, de reconhecer a relevância do trabalho. Eu não estou querendo dizer aqui que a pesquisa com as pessoas trans, com a diversidade, ela não tem um lugar importante nas universidades portuguesas. Ela tem um lugar, ela tem o seu lugar, mas há necessidade de se fortalecer ainda mais, né? Isso é muito importante, né? Porque isso vai potencializar, né? O fato de ter uma pessoa trans que faz o elo também entre a universidade, pessoas trans e não é necessário ser docente, estudantes trans dentro da universidade faz toda a diferença, né? Então nós precisamos de ter, por exemplo, por que a Puta da Silva conseguiu fazer o mestrado em Portugal? Ela só conseguiu porque ela fez uma cota para poder conseguir recursos para ir,
né? Então, há necessidade de entender que existem pessoas que não estão conseguindo ter acesso à universidade por algum motivo, né? E eu não estou falando só das pessoas trans brasileiras, mas também as portuguesas, né? Por que as pessoas portuguesas, as trans portuguesas não estão na universidade? Será que é porque elas não têm condição? Não, não é. Algo não faz com que elas consigam chegar nesse lugar. E aí nós precisamos de pesquisas para poder identificar o que faz essas pessoas não chegarem nesse lugar. Será que é só porque elas não querem? É porque elas não querem? Colocar a culpa em cima delas? Ou existe algo social por trás disso tudo? Então, só uma boa pesquisa pode dar essa resposta. E aí é algo, por exemplo, que pode ser feito por algum pesquisador ou pesquisadora que possa identificar isso. Por que a ausência dessas pessoas dentro da universidade, já que elas existem? Né? E como as que existem conseguem ter mobilidade dentro desses lugares? Né? Então, é algo importante. Porque, por exemplo, a Sandra Saleiro, ela é uma referência. Muitas pessoas trans podem dizer, não, lá tem um trabalho, tem uma pessoa que é especialista, então eu vou procurar esse lugar. Porque isso funcionou comigo, por exemplo, quando eu estou na Unilab. Várias pessoas trans dizem, eu quero ir para aí, porque você está aí, eu vou me sentir melhor, eu vou me sentir mais segura, né? Porque a universidade é um espaço também muito duro, né? É difícil sobreviver. E como eu falei, a solidão trans, ela é muito difícil. Ela é muito difícil de sobreviver nesses ambientes com a solidão, né? E tendo pessoas que entendam, aí, por exemplo, por isso que nós não podemos discriminar as pessoas cis quando fazem trabalhos sobre qualquer temática, pesquisadores e pesquisadoras, porque elas trazem também contribuições, né? Por exemplo, as minhas maiores referências, quando eu produzi a minha tese, foram de pessoas cis, porque foram as pessoas que produziram o conhecimento. E graças a essas pessoas que foi dada uma certa visibilidade. Né? Por que existe uma certa visibilidade? Por causa da produção de conhecimento. Então, pesquisa, ela é chave para dar visibilidade a essa população e produzir as mudanças que são necessárias com criação de políticas públicas, que envolve a questão da saúde, que envolve a questão da educação, que envolve todos os aspectos dos direitos fundamentais. Posso fazer uma pergunta? Na verdade, não é uma pergunta, é dizer que eu estou muito feliz. Professora Luma, doutora, maravilha, nossa. Eu sou Ana Eugênia, sou do movimento quilombola, aqui do estado do Ceará. Sou bacharel em serviço social pela UES e hoje eu faço mestranda pela Unilab, onde eu tive o prazer de conhecer a professora Luma. Também fui candidata a vereadora na eleição de 2020. Quero dizer que eu conheci a professora Luma quando, em 2019, quando, na ocasião, né, com o cancelamento do edital de número 29 para a população trans, né? E eu quero dizer que o seu trabalho não foi em vão, né? Eu até me emociono. Falar sobre toda aquela situação que a gente vivenciou de ocupação, de negação de direito, mas que a partir daquilo, daquele momento, daqueles momentos, hoje a gente está discutindo, né? Uma ação afirmativa na Unilab. Né? Então, o edital, que seria um edital, e depois qualquer pessoa poderia estar derrubando, hoje a gente está discutindo uma política de ação afirmativa para a população trans, para os indígenas, para os quilombolas, para os povos de terreiro, para os ciganos, né? Então, essa minha fala é mais de agradecimento. Muito obrigada pela contribuição. Eu penso que o nosso papel enquanto estudante, enquanto discente, enquanto docente, em todos esses espaços, é lutar para que os nossos também tenham a oportunidade de entrar. Porque não adianta a gente entrar e esquecer dos que ficaram fora, né? Então, agradecer mesmo e dizer que o seu trabalho aqui, que as suas dores, né? Que o seu sofrimento não foi em vão. Nós estamos aqui seguindo e nós vamos lutar para que, de fato, a Unilab tenha uma política de ação afirmativa para as ditas minorias. Então, um grande abraço, muito feliz com o seu trabalho. É isso, é uma pesquisa maravilhosa,
né? Uma pesquisa maravilhosa e que vai ajudar muitas pessoas. Um grande abraço. E fora Bolsonaro. E o essencial para a gente é vacina no braço e comida no prato. Não as aulas, não o retorno das aulas presenciais enquanto a população não tiver sido vacinada. Um grande abraço. Beijo. Lhe admiro muito. Pronto, vamos então dar por terminado este workshop, que foi maravilhoso, penso. Muito obrigada pela presença de todos. Lamento realmente os percalços que tivemos, mas acho que todos juntos conseguimos ultrapassar. Muito obrigada, Luma, mais uma vez, pelo excelente workshop e, tal como a Sandra disse, espero que continuemos a trabalhar em conjunto. Continuação de excelente trabalho e o resto bom dia a todos.